Pois é, meus queridos, quem diria que o dia ia chegar, hein? Finalmente estamos aqui para concluir essa história tão querida pela parcela de pessoas que continuaram até aqui a essa altura. De qualquer forma, eu fico feliz demais que os primeiros vídeos de Higurashi foram tão bem aqui no canal, me permitindo seguir com a série até aqui e enfim finalizar essa trama. Sem enrolações, Higurashi Sotsu. Avisinho rápido que esse vídeo tem a participação da Maru do canal Zona Morta, um canal incrível e uma das minhas principais inspirações aqui no YouTube. Se o meu canal existe hoje em dia, ela tem parte da culpa, então desce na descrição que vai estar o link do canal dela, abre em outra guia e dá uma conferida depois do vídeo que você não vai se arrepender. Agora sim, bora pro vídeo. Pois bem, no vídeo anterior a gente viu a Arika voltando pro inferno de Lupis, mesmo supostamente tendo conseguido o final feliz, e enfrentando mais 3 arcos bem semelhantes aos da segunda temporada, mas que acabavam com tragédias um pouco diferentes. Tudo isso pra então o anime retroceder e mostrar que o que levou aquilo foi toda a situação dela sair de Hinamizawa junto da Satoko pra estudar no Santa Lúcia. Ponto a partir do qual o anime assume a perspectiva da Satoko e vem mostrando pra gente toda a tentativa dela de acabar com essa aspiração da Arika e convencer a garota a permanecer na vila. Essa quarta e última temporada então continua da onde a gente parou, e o que o anime faz a princípio é recontar esses 3 arcos, agora nos mostrando qual foi a interferência da Satoko que levou às tragédias. Portanto, para não ficar hiper maçante, já que a gente vai passar por 3 arcos que a gente já viu 2 vezes, eu vou passar por eles destacando só as partes diferentes pra gente enfim poder continuar pra valer com a história e depois juntar os pontos finais pra concluir Higurashi. Simbora! O primeiro arco dá uma atenção a mais na Arena. A gente vê que o pai dela anda saindo com a Arina e que isso tá deixando ela cada vez mais irritada. Só que no meio disso, vocês lembram que a Satoko roubou um frasco e uma seringa pra induzir a síndrome na temporada anterior, no finalzinho? Pois bem, ela injeta o líquido na Arena, e com isso o que antes era um descontentamento com a namorada do pai vira um ódio genuíno, ainda mais quando ela vai no distrito em que a Arina trabalha e ouve a mulher comentando que tá extorquindo o homem. O que ela não escuta, porém, é que a mulher pretendia deixar de fazer o que tava fazendo por ter pena do cara ter uma filha pra cuidar. A filha da putagem dela é seletiva. E numa dessas, a Arina decide fazer uma visita pra conhecer a Arena. A garota a atrai pro lixão e mesmo após ouvir o pedido da mulher pra que ela ajude o pai a se desapegar dessa relação, ela ainda assim a mata. No meio disso, porém, o Keiichi começa a suspeitar do seu comportamento. Padrão, a gente já tá acostumado com isso. Ao mesmo tempo em que o Oishi começa a investigar o desaparecimento da Arina. As duas questões se cruzam e a Arena acaba vendo o Keiichi conversando com o homem e ouvindo uma frase fora de contexto, duas coisas que a fazem acreditar que o amigo sabe do que ela fez. Ainda mais quando numa visita ao garoto ela acaba ouvindo ele falando com o Oishi por telefone. Vocês lembram do lance do pai do Keiichi chegando no quarto do moleque falando ué, a Arena não tava aqui? E ele ficando em choque que a mina tava ouvindo a conversa dele? A real é que ela genuinamente tinha ido só pra falar com ele, mas acabou ouvindo mais do que devia. Nisso o Keiichi fica mais e mais desconfiado dela até que a Arika decide acalmar o amigo. Como a gente bem sabe, no primeiríssimo arco lá, a Arena de fato tava normal e a Arika sabia disso. Então ela convence o garoto de que é tudo só coisa da cabeça dele. E deveria ser, mas por culpa da Satoko, não é. Quando ele permite que a garota entre na sua casa na noite em que seus pais viajam, ela tenta matar ele naquela cena absurda em que ele só não morre porque o roteiro força a barra pra caralho. A Arena morre, o Keiichi é hospitalizado e no dia seguinte a professora anuncia os 2 fatos pra classe. Ao que a Arika vai embora perplexa enquanto a mulher ainda tá falando e tira a própria vida. Por fim, a Satoko chega na casa, vê a mina morta e dá fim a si mesma, partindo pro próximo fragmento. O próximo arco começa com aquele momento da temporada anterior em que a Arika conversa no plano espectral com a Hanyu sobre a situação geral. Dessa vez, porém, a gente vê a Satoko assistindo a tudo da sua localização junto da Estados Unidos e sendo toda bizarrinha e arrombada quanto a amiga, do jeito que a gente viu bem na temporada anterior. Novo loop, a Arika acorda meio xoxa e a Satoko fica feliz. Olha essa filha da puta. E nesse aqui, a Satoko basicamente aproveita que o tio dela virou pra sempre uma pessoa decente pra embebedar o maluco e conseguiu o contato de um contrabandista de armas com ele.
É, fiote, esquece. Ela compra uma arma com o maluco e a gente vê um flashback no qual ela pediu pra Mion ensinar ela a atirar com uma arma de pressão. A Mion sabe por conta das exigências da família dela, enfim. E uma vez tendo as instruções, ela passa anos praticando. De volta ao presente, tem todo o lance da competição na loja de brinquedos e é quando a gente vê a Satoko infectando a Mion com a síndrome. Por pura curiosidade, já que a mina era a única que nunca tinha contraído a paranoia, lembrando que todas as vezes que a Mion enlouqueceu, na verdade era a Shion fingindo ser ela. Como ela faz pra injetar a seringa sem ser percebida é o grande mistério. E o negócio da boneca, a Mion começa a ficar muito afim do Keiichi. No Atanagashi ela percebe ele saindo com a Shion na hora da dança da Rika, fica consternada. Ouve a ligação da Shion pro garoto, contando da merda que deu depois deles entrarem no armazém. Mata a irmã sem querer, mata a avó sem querer também e tortura o prefeito da vila pra tentar descobrir como a maldição funciona. No caso, ela não consegue porque o velho não sabia. Desmantelou o idoso a troco de nada, tadinho. Tadinho, caralho, ele é um mó filho da puta mesmo. Não contente com isso, ela ouve o Keiichi contando do lance do armazém pra Rika, chega à conclusão de que a menina é quem controla a maldição e mata ela, atacando o corpo da garota na fossa séptica do banheiro da escola. É bem cursed essa cena, me deu um zurr. E isso deixa a Satoko meio puta, porque o sumiço da Rika não tava nos seus planos. Dessa forma, enquanto rola o lance da Mion chamar o Keiichi pra sua casa e descer com ele pro calabouço e prender ele na celinha pra manter ele seguro, a loirinha louca aí toca a campainha da mina que sobe com um revólver e aponta na sua cabeça. Contudo, entretanto, a Satoko atira primeiro, perguntando pra ela do paradeiro da Rika. E eu só queria abrir um parêntese de que eu gostei pra caramba que o anime fez questão de dar o contexto antes de como a Satoko aprendeu a usar uma arma pra então chegar nessa cena. E pensando bem, é mais da hora ainda porque foi a própria Mion que ensinou ela, mas voltando. Ela arranca a informação de onde a Rika foi jogada e então mata a Mion e tira a própria vida, partindo pro próximo fragmento. O próximo arco começa com a Estados Unidos avisando a Satoko que se em algum dos loops ela morrer antes da Rika, ela vai ser transferida para um fragmento em que a garota nunca existiu. Não era melhor ter avisado antes? No novo loop, a Rika acorda abalada e exausta de tanto fracassar. E ela chora nos braços da Satoko dizendo ter tido um sonho terrível. Ao que a garota diz que se foi tão ruim assim, talvez tenha sido um sinal divino. E ela pergunta se a Rika não fez alguma coisa que chateou o Oyashiro, comentando que a ouviu falar enquanto dormia que odiava a vila e queria ir embora. A Rika diz que não tem nada de errado, mas a Satoko se opõe, dizendo que Hinamizawa é um lugar maravilhoso e que se tivesse no lugar do Oyashiro, ela sentiria ingratidão diante da atitude da Rika. A menina chora, mas entende isso como a verdade. E aqui entra a gracinha mais filha da puta possível da Satoko. Vocês lembram do arco em que o tio dela volta e rola toda a treta do pessoal indo no centro de proteção à criança pra salvar ela? Na segunda temporada isso acontece, mas quando parece que vai dar tudo certo, a Mio mata geral. Já na terceira não é a Mio que acaba com tudo, mas sim o tio da Satoko que aparece atacando o Keiichi e acaba sendo morto pelo garoto. E depois a gente descobre pela arena que o Oishi surtou e matou geral. A gente até vê rolando e fica meio sem entender o que aconteceu. Aqui então o anime vem com a resposta, e o lance é que a Satoko basicamente manipula todo mundo. Ela pede pro tio dela, que tá super de boas, voltar pra vila, mete um louco pra ele de que todos da vila estão fazendo bullying com ela pro cara ficar puto com geral, e mete um louco pro pessoal de que o tio dela tá sendo abusivo de novo. E fora isso, ela também injeta a seringa com a síndrome no Oishi. A partir disso então a gente tem o homem, que tem como objetivo principal desmascarar a verdade sobre as mortes do Atanagashi, caindo no papo da Satoko de que a vila tá contra ela e o tio, e deduzindo que o pessoal vai tentar matar o cara no festival. Ao que ele então, já todo doido pela síndrome, decide incitar mais ódio ainda pelo homem pra conseguir descobrir quem que vai tentar matar ele em nome da maldição e prender a pessoa. Dessa forma, quando o representante do centro decide ir na casa da Satoko, o Oishi se oferece pra levar ele, e quando o homem vê que não tá rolando abuso coisa nenhuma, o detetive pede pra assumir o caso, e fica de olho na casa deles durante o dia do festival. Na noite do Atanagashi, porém, algumas coisas a mais se desenrolam. A Satoko dopa o tio e pergunta o que ele achou do tempo que eles têm passado juntos. Ele responde que ficou muito feliz e que tá muito feliz inclusive de poder ficar todo esse tempo junto dela, ao que ela puxa a arma pra matar ele. Só que...
de repente ela começa a entrar em conflito consigo mesma. No plano espectral, duas Satokos brigam entre si, a versão dela que quer seguir com o plano e uma versão sensibilizada com tudo o que tá acontecendo. No meio da briga, essa segunda faz uma declaração puta romântica pra Arika, que o anime obviamente não vai tratar como romance, e diz que não entende onde errou. Eu conto ou vocês contam? E a outra responde que ela errou ao ter emoções ultrapassadas que rejeitam a nova realidade dela. Não era bem isso não, mas tudo bem. Ela diz que ela é a verdadeira Satoko, que ela é uma bruxa. A Ewa se une a essa em oposição à outra e elas a matam. E assim, voltando à realidade, a Satoko consegue matar o próprio tio. Como se nada tivesse acontecido, ela vai pro Atanagashi com a galera até que chega aquele momento em que ela leva o Keiichi pra sua casa. E no quarto vazio, quando ele vai acender a luz, a garota saca um bastão e o acerta várias e várias vezes até ele apagar. Depois disso, ela finge um grito desesperado pra atrair o Oishi que tava de olho na casa, lembram? Ela mente pro cara e faz ele acreditar mais ainda nas suas suspeitas quanto a vila ter usado da história da maldição pra matar o tio dela. E ela ainda ataca a culpa principal de tudo na Arika. O Oishi sai surtado, mata geral e por fim a garota atira em si mesma depois de confirmar que a amiga tá morta. Chegamos ao último de todos os arcos de Higurashi, e o nosso principal foco aqui. Ele começa com a Arika voltando ao plano espectral e tendo todo aquele diálogo da temporada anterior com a Hanyu, que termina nela dizendo que vai desaparecer e contando da espada que a Arika pode usar pra dar fim aos ciclos. E vocês lembram que quando a Arika vai atrás da espada ela só encontra um fragmento dela? O motivo disso é que a Satoko tava assistindo a conversa junta da Ewa, e dessa forma, quando chega aquele momento do pique-esconde, ela vai pro templo antes e rouba o objeto, mas não percebe o pedaço faltando. A partir disso tem todos aqueles loops mais curtinhos, agora a gente vê toda a interferência da Satoko neles, e em paralelo vê também a Ewa assistindo a tudo, até que de repente o lugar começa a rachar, e a Hanyu surge diante dos olhos dela, confrontando a mulher pelo que ela anda fazendo. Só que a mina é tão fraquinha que a Estados Unidos só prende ela na maior facilidade e coloca a coitada pra ver as merda rolando. Pobrezinho. Rola aquele loop tenebroso em que a Satoko abre o estômago da Arika e vem então o próximo com a garota comentando com a amiga sobre os pesadelos terríveis que teve e que ela enfim percebeu que estava errada quanto a eles. E alguns dias depois vem um momento em que ela chama a Satoko e fala que ama Hinamizawa e que nunca quer partir da vila. Tudo lindo até que finalmente chegamos no enfático momento em que a Arika percebe a amiga tendo um flash de uma vida passada e a confronta sobre isso. No plano espectral, a Hanyu diz pra Ewa que esse é o milagre que vai levar a garota à verdade. A cena continua, a Satoko mata a Arika e então se mata. Mas é aí que vem uma gracinha. No novo loop, a Arika se lembra do que rolou e confronta a Satoko. E essa cena é seguida de uma sequência, e eu devo dizer cômica, de loops nos quais a Arika se lembra em algum momento do que aconteceu e a Satoko simplesmente arregaça ela de novo e de novo enquanto revela o motivo por trás do que tá fazendo. Isso acontece várias vezes até uma em que a Arika enfim consegue defender um golpe dela, dizendo que nada do que a Satoko diz faz sentido, que ela não mentiu pra amiga, que não tem nada de errado nela querer ir pra Santa Lúcia e que a Satoko se ferrar nos estudos é culpa dela. E minha gente, essa briga se estende por vários fragmentos, não sei exatamente como, nos quais a Satoko diz que a Arika abandonou ela retruca dizendo que tentou dezenas de vezes ajudar a mina, a Satoko diz que isso só rolou no começo e que depois a Arika só quis saber das outras, a Arika retruca dizendo que a Satoko é que recusou os convites e não quis se aproximar delas, a Satoko fala que tava dando espaço pra Arika se aproximar de outras pessoas e a mina fala que nunca pediu por isso. Voltando ao plano espectral, a Hanyu usa o máximo do poder dela pra se libertar, mas a Ewa a contém perguntando o que diabos ela faria depois de livre, que ela não conseguiria nada contra aquela de quem ela se originou. E a resposta que a mina dá é que ela tá apostando num milagre. Muito foda. E daí a Hanyu grita pra Arika conceder um milagre pra ela. Eu sei que provavelmente vai funcionar, mas eu achei uma sequência muito engraçada. Voltando na briga, a Arika de repente tem um estalo. Que se a Satoko, assim como ela, é alguém vivendo os ciclos, ela sabe como derrotar a garota. Dessa forma, num próximo loop, ela corta o pescoço da Satoko com um fragmento da espada. A Satoko percebe o perigo e foge, apanhando a espada inteira que ela tinha escondido.
Daí do Absoluto Nades o anime vira Dragon Ball e as minas começam a voar e a se enfrentar com direito a luzinha colorida e tudo mais. Ah, mano, sei lá, bicho. Eis que no meio da treta o fragmento da espada se une ao restante dela e cai entre as duas. Elas correm pra alcançar a arma, do nada volta a troca de loops e numa dessas as duas surtam. A Satoko fala pra elas se matarem, já que elas não chegam no acordo. A Arika grita pra então elas simplesmente matarem todo mundo e começarem do zero. Olha essa porra. Até que enfim a Arika consegue tomar a espada pra si, mas obviamente não consegue coragem pra matar a Satoko. Enquanto isso a Hanyu se liberta e a Ewa diz pra ela então, já que ela é tão teimosa, executar o suposto milagre. Daí ela manda um papo meio de crente de eu já fui como você no passado que não acreditava em milagres. Ao passo em que a Ewa, a ateia máxima, dá um total de 0 fodas e joga móveis na mina. Mano, esse anime virou racharia, na moral. Voltando nas outras duas, em meio ao conflito, a Satoko diz que se a Arika matá-la, vai perceber assim que o fizer que ela é a pessoa que mais se importa com a garota. Porra nenhuma, né? A Arika então diz que sabe disso, taca a espada longe e começa a cacetar a mina no soco mesmo, dizendo que o mesmo vale pra ela. Ela diz que jamais abandonaria a Satoko e que se for preciso vai enfiar os estudos na cabeça dela até ela não aguentar mais. Ao que a mesma se ergue e começa a bater de volta dizendo que não quer estudar. Eu não quero estudar! De volta ao plano espectral, a Hanyu se ergue toda zoada e eis que a espada fodona lá, que tinha afundado no rio depois que a Arika jogou, cai nas mãos dela. Olha só que coisa. E ela avança na outra acertando um golpe que quebra uma lasca do seu chifre e diminui ela. Mas daí ela cai fora sendo sugada pelo céu. Olha, sei lá. Volta em Hinamizawa, as duas lá seguem brigando até que elas trocam um soco pique Dragon Ball e caem. A cena troca pra elas mais velhas e enfim as abençoadas decidem conversar. Elas lembram que essa é uma opção. Arika pede desculpas por ter abandonado a Satoko, dizendo que vai ajudar ela com os estudos, ao passo em que a mesma repete que não adianta, ela não vai mais se matar de estudar nem a pau. E Arika compreende conforme a mina fala de quantos anos passou estudando pra passar na prova de novo e se manter no colégio. Ela conclui que a amiga é estúpida sem conserto e finalmente desiste de uma vez. O pessoal todo aparece e vai até elas, que a essa altura passaram de se odiar profundamente pra só estarem emburradinhas uma com a outra. Ainda assim, elas dizem pra eles que provavelmente a amizade delas acabou pra sempre. Eles respondem que não precisa ser assim, que elas não precisam estar juntas o tempo todo pro laço delas se manter, que mesmo distantes o seu relacionamento não vai ser apagado. E em meio às palavras dos amigos, elas conseguem se perdoar, não voltando ao que era antes, mas ficando em bons termos, ou pelo menos médios termos. Ao fim disso tudo, a Arika decide ir pro Santa Lúcia sozinha mesmo e a Satoko a apoia. A despedida delas é meio melancólica e esquisita. A Arika se liberta dos loops de novo e espero eu que de uma vez por todas dessa vez. O restante do pessoal segue em Hinamizawa e o tempo passa pacífico. Em meio a isso, inclusive, o Satoshi desperta, olha que coisa boa. E a Satoko bruxa, que tinha derrotado a Satoko normal lá, não sei se vocês lembram, acha meio chato esse fim pacífico e decide devolver o controle total do corpo pra verdadeira Satoko. E finalmente o anime acaba. Ele acaba e o que temos aqui? Bom, a maior parte do que teve de novo ficou explicada na temporada anterior, né? A gente viu aqui que um pedaço considerável dessa, inclusive, se resumiu a Satoko executando o plano que ela já tinha bolado antes pra tentar quebrar a convicção da Arika. Ela vai e infecta uma pessoa diferente a cada loop com a síndrome pra acabar sempre em tragédia, rouba a espada do Oyashiro, mas derruba um fragmento, é ajudada pela Ewa, que até contém a Hanyu, mas quando ela tá quase conseguindo o resultado desejado, a Arika, através do milagre milagroso que a Hanyu comenta, que a gente não tem uma explicação exata do que é, percebe as ações da amiga e confronta ela. O confronto toma a proporção que a gente viu, meio cômica, meio esquisita, meio Dragon Ball, meio sei lá o que, pra terminar nas duas enfim conversando, se entendendo, vendo que não tem jeito, cada uma quer ir pra um lado, e decidindo, por mais difícil que seja, vide o vínculo extremo que elas têm, seguir por rumos separados, acabando finalmente com os loops malditos. Assim acaba
Higurashi e pra variar, mesmo ao fim de tudo, algumas coisas ficaram meio soltas, meio perdidas. Puxando de temporadas anteriores, que foi aquele lance, acho que na segunda temporada, da Satoko ter matado os próprios pais, ou aquela versão adulta da Arika aparecendo pra Mio no final, e já na terceira temporada, que é aquela parte em que a Ewa começa a chamar a Satoko por vários nomes estranhos e agir como se conhecesse ela, com quem ela tava confundindo a menina, e aproveitando qual que é na real a da Ewa, o que exatamente ela representa no universo de Higurashi, por que ela é tão cuzona e que papo é aquele de que a Hanu se originou dela, e mais importante do que tudo isso, de quem foi a decisão de transformar essa porra num shonen do nada com direito à referência de Dragon Ball e tudo mais. Quem foi o maldito? Muitas questões que eu não tenho exatas respostas, mas vou trazer pra vocês as que eu sei e as que eu meio que sei. Quanto a Satoko ter matado os próprios pais, é o seguinte, ela sempre teve esse hábito de fazer pegadinhas com as pessoas que a gente bem conhece. Porém, quando ela era criancinha, a sua mãe passou por vários casamentos e divórcios seguidos, e a garota, frustrada com tudo isso, começou a fazer pegadinhas com os padrastos dela. E essa situação, somada a toda a treta da represa, fez a garota começar a acreditar que a mãe e o padrasto da vez queriam se livrar dela. Sentimento esse que desenvolveu cada vez mais conforme a garota foi desenvolvendo a síndrome, e que ao fim de tudo levou ela a se aproveitar de um momento em que eles a levaram para um lugar próximo ao rio para empurrar os dois lá, matando eles. Então sim, ela de fato matou os próprios pais. Ou a mãe e o padrasto, se você preferir. Agora eu tenho duas respostas para a questão da Arika adulta. Eu já ouvi dizer que ela é a Arika de fato, que mais velha e com um controle maior do poder dos ciclos voltou no tempo para matar a Mio, assim anulando todos os 100 anos de sofrimento, mas que optou no lugar disso por salvar os pais da garota, que meio que daria no mesmo. Mas também já ouvi que ela é uma tal de Burn Castle, que é bem mais complexo de explicar e eu acredito que tem um envolvimento maior em um Mineko, então eu vou deixar pro vídeo de um Mineko, mas que é, pelo que eu sei, uma Arika alternativa que viveu mais de 1000 anos de loop em vez de 100. Agora, a Ewa é que realmente acabou sendo o maior mistério pra mim. Pelo que eu vi na wiki da obra, consta que ela é um ser sobrenatural e que talvez, só talvez, a Hanyu seja um fragmento dela, fazendo da Ewa a própria Oyashiro-sama, e a Hanyu na verdade só uma parte disso, não tenho certeza. E menos certeza ainda eu tenho de com quem que ela tava confundindo a Satoko quando encontrou com ela, isso eu realmente não entendi direito não. Outra coisa que eu não entendi direito foi por que na temporada anterior o anime mostrou o tio da Satoko atacando o Keiichi, sendo que era a própria Satoko. Isso aí ficou meio confuso pra mim. Agora, sabe a cena em que a Satoko vai matar o tio, mas trava e a gente vê duas Satokos brigando no plano espectral? O que rola nessa hora é que o desejo egoísta da garota, que a levou a aprender Arika nesses novos loops, deu lugar a uma nova Satoko, uma bruxa nascida da vida em ciclos. Essa bruxa mata a Satoko original com a ajuda da Ewa, mas traz ela de volta no fim do anime e devolve o controle do corpo pra garota. Então isso que explica todo aquele lance da Satoko bruxa, ela é uma versão alternativa que surgiu em meio a toda essa treta. Mas bom, eu acho que esses eram todos os pontos principais que ficaram em aberto. Oi, eu sou a Maru. Essa não é meio que a minha zona morta, mas como o Sub tá falando de Higurashi, eu me senti no direito de vir aqui dar opinião, porque eu adoro essa obra, e como ele tá falando desse grande final da saga, eu acho justo trazer aqui um ponto um pouco diferente, não sobre a história em si, mas alguns pontos que o Ryukishi deixa na sua obra para que você pense sobre. Porque assim, uma coisa que o Ryukishi é muito bom é criar retratos viscerais da realidade, mas de uma forma completamente delicada, o que eu acho que é um crime você deixar de fora em um vídeo de Higurashi. Toda essa grande saga coberta por uma grossa camada de sangue não esconde que o sangue é uma coisa feminina. E no final, Higurashi é sobre mulheres. Ele não é sobre mortes brutais ou uma grande conspiração militar, e sim sobre a dor do amadurecimento feminino e a dor de matar quem você é. Quando todos os pontos se juntam na linha do tempo canônica, fica claro que Hinamizawa é feito pelas memórias de Rika. Memórias felizes, mas assustadoras. Todos os loopings são uma grande metáfora para a tentativa e erro. A dificuldade de aceitar que nada pode ser intocado para sempre. Tudo que você ama, algum dia vai sumir. E não importa o quanto você se esforce. Quanto mais você envelhece, mais perto você está de perder. Rika fica tentando ao máximo preservar essas memórias, e assim ela vai se quebrando e se afundando mais e mais num passado que ela não pode consertar. Porém, enquanto de um lado temos Rika,
as demais personagens femininas também ganham camadas sutis a cada novo looping. Enquanto Rika e Satoko lutam para manter essa infância, Shion se esforça ao máximo para quebrá-la, porque isso afirma quem ela é. Mion busca um conforto por ter perdido tudo isso cedo demais. Já Rena fere a si mesma por causa de uma dor que é essa incerteza que ela tem. Cada looping que surge na saga ganha mais peso porque no final é sobre essa grande raiva, desejo e dor de tudo que você ama simplesmente sumindo, e você só vai ter memórias junto de um looping cruel de questionamentos que são: e se eu tivesse feito diferente? E se as coisas fossem diferentes? O que faz o próprio jogador ser Rika em determinado momento. Esse é o charme do Ryukishi. Ele faz você viver cada fragmento, porque criamos vários fragmentos de memórias questionando, e todos eles são reais em alguma realidade, mas no final só tem uma escolha canônica, que é a que você está vivendo agora. Higurashi acaba sendo muito sobre o luto de matar quem você é, porque você vai ter que fazer isso alguma hora. Alguma hora você vai ter que pegar uma faca e esfaquear a pessoa que você mais conhece para ter uma nova vida, ao lado de alguém que você não faz a menor ideia de quem é, que é você mesmo. Essa morte do você pode acontecer tantas vezes que realmente você pode acabar virando a Rika, alguém que não faz a menor ideia de quem é seu verdadeiro eu, qual é sua personalidade, e sacrificar tudo é tão simples porque no fundo você só quer que tudo volte a ser como era no começo do verão. Todas as metáforas para envelhecimento me pegam demais, e por isso essa obra sempre vai ter um grande espaço no meu coração. Ela retrata de uma forma tão grotesca como é a dor de sobreviver todos os dias e quebrar a sua própria identidade para no final entender que o passado é só uma lembrança que nunca mais vai existir. Eu queria agradecer a Maru por ter aceitado o convite pra participar. Eu fico feliz demais de ter uma pessoa que eu acompanho e admiro há tanto tempo participando de um vídeo meu. Muito obrigado mesmo, e lembrando que o canal dela tá na descrição, vão lá conferir. Mas então é isso. E aí, o que vocês acharam da conclusão de Higurashi? Ficaram mais perguntas soltas que não foram respondidas aqui? Deixa nos comentários pra gente conversar sobre e tentar chegar nas respostas. Comentem também as suas opiniões. No mais, curtam e hypem o vídeo se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal pra não perderem os próximos, considerem assinar um membro pra me dar uma ajudinha com o canal. E eu já deixo aqui um agradecimento aos membros: o maior aos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues, Necroneco, Cauâmbito 10 e Dominique Brito, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Arthur Rocha, Artemis Diana, Yumiano e Crio. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando